Oi, Pedro, tudo Amém. bem? Amém. Boa noite. Olá. Tem muitos Olá. irmãos entrando já. Olha, a Nath do Puia. Oi, Nath. É, Ana Caroline, Ana Silva. Muitos irmãos já entrando, esperando. Ó, Neemias. Oi, Neemias. Neemias, amém. Helenice, A Eunice sempre, hein, Eunice? amém. Amém. Muito bom. Amém. Amém. Um dia muito Amém, legal. Cláudia. Ó, a Paula de São Paulo. Minha mãe entrou. Paula, amém. Paulo Humberto, Vargas. amém. Amém, que legal. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo. Só, aleluia. Muito Amém. bom. Vamos só Pô, aguardar mais aguardar os irmãos, chegar. né? É, vai Pronto, chegar. a Mia aí. Aê, Ami! E, amém. Muitos irmãos entrando ainda. Boa, Amém. boa noite, irmãos que estão entrando. Boa noite a todos. Amém. Juliano da Igreja em Serra. Álvaro. Amém, amém. Amém. Paulão entrou, Paulo e Alê entraram. Paulo, Amém. Glô. Amém. Ó, tô vendo os irmãos Chapecó em peso aqui, Pedro. Todo Ô, mundo entrando. Chapecó. Alô, Chapecó, Santa Catarina. Amém. Boa noite a todos. Xana. Amém. Amém. Que Glô. legal. Amém. Que legal. Bom, vamos explicar, né, André? Vou explicar para os irmãos que já entraram que eu convidei você, né, para ser um interlocutor, que a gente poder conversar. Numa live, eu gostaria muito de que fosse dessa forma, mais dialogando, Sim, sim. conversando, do que dar uma mensagem, né? Tá E certo. creio que cria um pouco mais de vivacidade. Por isso que muito obrigado primeiro você ter aceitado, né, o meu convite, esse trabalho, né? Isso vai agraciar muito aí os irmãos aí, né? Obrigado, Amém. viu? Obrigado pelo convite, Pedro. Tu sabe que eu sou o seu fiel escudeiro. É, mas vai ser muito legal mesmo conversar com os irmãos e aproveitar esse momento, né, da palavra e poder participar disso com você. Obrigado, Pedro. Sou super honrado. Amém, amém. E assim, e você é alguém que está seguindo de perto, né? Então, essa interlocução, eu creio que vai ser muito harmoniosa. E quem sai ganhando são, né, os irmãos que estão nos acompanhando, né? Amém. Então, que Amém. o Senhor abençoe nessa noite. Eu peço ao Senhor, né, Amém. dirigir-nos cada palavra, Amém. Ele esteja encabeçando, né, essa live, que Uhum. possa ser útil, né, para a Amém. edificação do corpo de Cristo, né? Amém. Amém, irmãos. Também, se vocês durante a live quiserem colocar alguma pergunta e a gente conseguir responder algumas aqui, pode escrever, que o irmão Pedro quer aprofundar o encargo que ele tem colocado nos domingos e tem alguns detalhes que não podemos deixar passar, né, Pedro? Inclusive, esse É, último domingo houveram coisas novas, né, que acho que nunca ninguém tinha falado, especialmente com relação inicialmente talvez com relação àquela história, àquela revelação sobre o céu, né? A gente tem sim. o céu dos céus, o terceiro céu. Isso, Queria, Pedro, que você isso. começasse falando sobre isso, do teu encargo, como você viu isso e quão é importante hoje esse sentimento, essa revelação para a gente.
Então, aproveitar também a dizer, como você falou, né? Se os irmãos tiverem alguma pergunta a fazer, ou querem fazer algum comentário que foram tocados em determinado assunto, que ponham no comentário e você me ajuda a ler, né? E a gente possa colocar também no ar, né? Amém. Bom, sobre a questão do céu, eu realmente, essa noite, eu queria explicar um pouquinho melhor. O que me motivou a falar dos céus e da terra é daquele versículo-chave, né, para conhecer o mistério da vontade de Deus, que é em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Ali mostra que Deus, através dos seus santos apóstolos, ele desvendou-nos, né, ele abriu o seu coração para mostrar qual era o mistério da sua vontade. Deus, ele criou todas as coisas maravilhosamente bem, todavia, nem toda a criação tinha clareza do que realmente o Senhor queria. Deus tinha uma vontade que estava em oculto, estava encerrado, e no Novo Testamento, né, depois da vinda de Jesus Cristo e nos seus santos, por meio dos seus santos apóstolos, Deus revelou esse mistério que é convergir, né, ou encabeçar, convergir todas as coisas, né, todas as coisas na plenitude dos tempos. Quer dizer, eu gosto muito dessa palavra, da dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra dispensação em grego é oikonomia, porque aqui denota um processo em andamento. Deus tem um plano, né, e está em andamento esse plano. Então, a economia da plenitude dos tempos. Enquanto passa o tempo, Deus não está de braços cruzados. As coisas não estão acontecendo ao léu, não. Deus está fazendo acontecer a sua vontade, o seu plano. E qual é o seu plano? De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Que são todas as coisas? Aí que eu fui pesquisar. Que são todas as coisas? Tanto as do céu como as da terra. Em outras palavras, toda a criação que Deus fez resume-se em as coisas do céu e as coisas da terra. Então, eu fui pesquisar, afinal de contas, que nós entendemos sobre as coisas do céu, né? Então, eu creio que é uma confusão. Há uma confusão sobre o céu. Por que eu digo Inclusive, isso? Porque Pedro, é muito interessante, porque no passado a gente lia esse versículo e passava por cima, ou lia ele olhando muito de longe. E agora você está nos ajudando a ver os termos, né? Por exemplo, convergir é uma palavra que estava aí há muito tempo, a gente não tinha prestado atenção, todas as coisas, e elas são tanto as do céu como as da terra. Então, essa leitura que você está nos ajudando a fazer, nos ajuda a entrar no encargo do coração de Deus. E à medida que Ele vai revelando, e a gente abraçando isso, o Senhor vai nos edificando também, né? Então, assim, por favor, continua, mas eu só queria falar para os irmãos que todos os termos são importantes nesses dois versículos, e é isso que o Senhor está mostrando para nós, né? É que são versículos que a gente lê muitas vezes, e quando a gente explica, né, Deus revela alguma coisa a mais, nós podemos deixar passar desapercebidamente, achando que não, isso aí já é coisa que eu já sei. Na verdade, é uma grande revelação adicional e a gente está deixando escapar, né? Então, muito bem, você lembrou isso, né? Muita gente falou sobre esse versículo, mas olhar dessa maneira, né, detalhadamente, eu acho que pouca gente fez isso. Então, as coisas do céu. O que são as coisas do céu? Primeiro, a definição do céu. Você pode... Eu não vou ler tudo de novo, é o que eu fiz na última reunião, última mensagem de domingo, né, a mensagem 64. Ali, Deus criou, né, Gênesis 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, em toda a Bíblia tem esse conceito de Deus ter criado o céu e a terra, em toda a Bíblia. Então, a criação resume-se no céu e na terra. Então, aí eu fui pesquisar, conforme disse, que é o céu. Bom, primeiro o céu
é o que o próprio Deus definiu lá em Gênesis capítulo 1, né? Vamos dar uma olhada rápida. Gênesis capítulo 1, quando ele fez o firmamento, né? Aqui diz no capítulo 1, versículo 8, e chamou Deus ao firmamento céus. Isso no segundo dia, né? Ou Deus, então, quando fez o firmamento, quer dizer, quando fez a nossa atmosfera, né? A parte celestial da Terra, né? Ele fez a atmosfera, fez o firmamento, ele chamou o firmamento do céu. Então isso, viu, André, esse acaba se tornando um limitador, porque aí a gente pensa, então, que o céu, por causa desse versículo, tem que ser a atmosfera, tem que ser o céu de nuvens, de pássaros, né? E não mais do que isso, né? Então, aí eu descobri um versículo que, Salmo 19, que abre horizonte para o céu, mais do que isso. O céu não é só o nosso firmamento, porque existe alguém, algum que interpreta como o primeiro céu é o céu das nuvens. E ele diz que o segundo céu seria o céu do firmamento. E o terceiro céu, é o que Paulo se refere em 2 Coríntios 12, o céu dos céus onde Deus está. Mas eu acho que existe um conceito errado aí, né? Porque não pode ser as nuvens um céu e o firmamento outro céu, né? Não pode ser duas camadas. O céu é uma coisa só. Então, eu quero provar aqui em Salmo 19, versículo 1, né? Aqui diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Aqui está se referindo à criação, não é? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É muito comum o salmista usar esse jogo, como é que fala? Esse jogo duplo, né? Ele falar a mesma coisa em um verso, né? Então, os céus, ele usa os céus primeiro e depois fala dos firmamentos. Então, o céu não pode se limitar apenas ao nosso firmamento. Eu digo esse primeiro céu físico. O céu físico é simplesmente além da terra, quando você olha para o firmamento, tudo que você enxerga através do firmamento, incluindo o firmamento, mas você enxerga, além do firmamento, o sol, né, a lua, as estrelas, quer dizer, todo o nosso cosmos, né, todo o sistema do nosso universo físico, estou falando do universo físico, faz parte desse céu que Deus chamou do firmamento céu, tá? Então, isso porque isso física seria todo esse universo observável, né? Inclusive todos os planetas, até toda essa teoria que a gente conhece, ainda está incluído no céu da sua camada física, né? Então é mais do que apenas essa altura atmosférica, mas e nem só até a Lua, na verdade todas as coisas que Deus criou fisicamente para onde nos inseriu, né? Seria esse o conceito do céu físico, né? O próprio Salmo 19, ele fala, olha aqui, no versículo 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O sol não está no nosso firmamento. O sol está além do firmamento, entendeu? Então o sol está lá em cima. Então os céus aqui, além do firmamento, não é só firmamento, inclui o firmamento, né? Aí você pode ver também, André, em Gênesis 15, você lembra que quando o Senhor Jeová, Yahvé, no capítulo 15, ele disse para Abraão, no versículo 5, ele disse para Abraão, então conduziu-o até fora e disse,
olha para os céus, dá uma olhada, olha para os céus. Então, certamente não é só firmamento. E conta as estrelas, se é que podes. Então, os céus que o Senhor Jeová, ou Yahvé, se refere, é o céu onde estão as estrelas. Quer dizer, então todo esse sistema, né, do nosso universo cósmico. Né? Então, o céu não pode se limitar ao nosso firmamento. O céu, para mim, o céu, primeiro céu, que o Senhor chamou de céu, um firmamento, é todo o céu físico, todo o céu material, todo o céu do universo físico, material visível, tá? Se você quiser mais ainda, né, Êxodo 32, 13, por exemplo, né? Êxodo 32, 13, eu não vou delongar muito, tem muitos versículos que falam sobre isso. Êxodo 32, 13, como fala? É o versículo comprido, eu vou ler só a segunda parte. Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei por vós, a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Quer dizer, a descendência como as estrelas do céu. Então, o céu, né, é o céu físico. Então, o primeiro entendimento da palavra céu na Bíblia é todo o céu físico. Não se limita ao firmamento, viu? Então, esse conceito é novo. Esse é um conceito novo. Ninguém falou isso claramente, né? Todo mundo fala que o céu é o firmamento, porque Deus falou do firmamento. Só que Salmo 19 nos abre, não é só firmamento, é o firmamento, tudo que você enxerga além do firmamento, né? O sol, a lua, as estrelas, tudo isso faz parte do céu físico, tá? Bom, aí vem a segunda parte, que é o céu das regiões celestes, né? Eu chamei de Efésios 6. Efésios 6, vamos dar uma olhada. Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6, ali diz 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e contra os dominadores desse mundo tenebroso, desse mundo das trevas. Contra as forças espirituais do mal. Então existe uma outra coisa espiritual, né? Nas regiões celestes. Então aí existe outro céu. Eu vou explicar agora para vocês. Esse outro céu não é outro senão dentro do nosso sistema do céu material, existe seres invisíveis que estão em uma outra dimensão. Dentro do céu físico está as regiões celestes, onde atuam esses espíritos do mal, né? E também podem estar os anjos de Deus, né? Eu já provei isso, né, na semana passada, no domingo, né? Então, aqui, vou continuar. Em Lucas 17, versículo 20, eu tinha provado que o reino de Deus, né, ele não é visível, não é de aparência visível. Quer dizer, o reino de Deus também está nessa esfera espiritual. Então, além da esfera material que o nosso céu possui, ele tem uma esfera espiritual, é uma esfera invisível. Por isso que em Colossenses 1, nós lemos, né, Colossenses 1, eu acho muito importante esse versículo, que nós já lemos, versículo 16, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as
invisíveis. Sejam tronos, sejam, né, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, nesse mesmo céu físico nosso, possui seres espirituais que são invisíveis, estão em outra forma, outra dimensão, né? Mas Deus encerrou esse outro céu quando ele expulsou aquele arcanjo lá do céu onde Deus está. Tá? Então aí você tem o primeiro céu material, segundo tem esse céu que é na esfera invisível, na esfera espiritual, né, dentro do nosso sistema, né, de universo visível, mas eles são invisíveis, estão nesse lugar, tá? Por isso que eles têm ação, né, Pedro? Nessa esfera, mesmo eles sendo espirituais, eles têm essa ação na esfera física, sobre as pessoas, sobre as coisas, para tentar afastar o homem para Deus. Mas são não são duas camadas, talvez dois níveis, né? Ou duas dimensões. Dimensões, duas dimensões, melhor dizendo, mas ainda na mesma, nesse mesmo conceito de céu primeiro afirmado, né? Isso. Acho que os irmãos estão pegando. Os irmãos estão pegando, os irmãos estão escrevendo aqui, está indo... Estão, né? Estão ganhando a revelação, né? Estão. Então, nessa mesma região celeste, não estão somente os anjos rebeldes, né? Os anjos seguiram Satanás na rebelião, mas também estão os anjos de Deus para cuidar de nós, né? Como eu li em Salmo 34, versículo 7, vamos reforçar um pouco, né? 34, 7... Só para os irmãos ficarem tranquilos, porque não atua só as forças espirituais do mal, né? Ali diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Então, os anjos do Senhor estão, né, conosco, estão aqui também na esfera invisível, estão nas regiões celestes aqui conosco, tá? Tá, legal. Bom, né? Então, minha câmera deu problema, eu vou invertê-la, vamos ver se eu apareço aqui certinho. Peraí, deixa eu tentar sair e voltar, porque eu não estou conseguindo, por algum motivo eu estou caindo. Só um minutinho, eu vou tentar sair. Tá bom, enquanto isso eu vou lendo para os irmãos 1 Pedro 5, né? Então, nessa mesma esfera, atua o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor para cuidar de nós, e também nessa mesma esfera, 1 Pedro 5, 8 e 9, né, onde mostra que o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor de nós como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, o diabo, ele está nessas regiões celestiais, aqui, né, na nossa região, dentro do nosso ambiente do céu material, mas ele está em dimensão espiritual, né, atuando aqui entre nós. Muito bem. Você está conseguindo? Aí então, só conseguiu já? Tá. Eu tentei não sair. Eu estou te vendo. Tá legal, perfeito. Por favor, vamos continuar. Perdão. Então a nossa luta não é no terceiro céu onde Deus está. A nossa luta é aqui. Mas aqui aonde? Aqui no céu espiritual. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Efésios 6, onde a gente estava lendo, Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, contra as coisas físicas ou materiais, mas a nossa luta é contra principados e potestades que estão nessas regiões celestiais, que estão ao nosso redor. Sim, né? Sim. Então, por que é importante esse conceito, André? Porque senão, se fosse o nosso firmamento onde atua, né, as forças do mal, então, quando o homem foi à Lua, os astronautas ficaram fora do seu alcance. Né? E quando esses homens que estão na Estação Espacial Internacional, eles não têm mais o diabo e os seus anjos caídos perturbando a eles. Não. Onde você for,
Onde você for numa espaçonave, né, viajar pelo espaço, onde você for, dentro do céu físico está o céu espiritual, né? As coisas invisíveis estão lá. Então, é isso que precisa entender, porque senão, né, quem é rico pega aquele Space X, né? Paga o quê? Alguns milhões de dólares e foge do domínio de Satanás. Não, não é assim, certo? Bom, aí o terceiro céu é o céu, né? O terceiro céu é o céu onde Deus está. Esse lugar onde Deus está, Paulo fala que eu fui arrebatado. Ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Eu provei no domingo passado que esse céu é lugar de habitação de Deus. Isso está em Deuteronômio 26:15, Isaías 63:15. Eu não vou ler. Pois o céu é o seu trono, Isaías 66:1, Salmo 47:8. E ali no céu o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo, lá do céu. Salmo 103, versículo 19. E Isaías 57:15, que eu falo sempre, nosso Deus é aquele que é o alto e o sublime, ele habita na eternidade. Ele habita no alto e santo lugar, ele habita também com contrito abatido de espírito. Quer dizer, nosso Deus, ele está no céu, no terceiro céu. Esse céu, hoje, né, Satanás não tem atuação. Esse céu onde Deus está, ele não tem mais atuação, porque ele esteve lá. Ele serviu a Deus lá, né? Mas ele foi expulso de lá, né? Então, por isso que é importante, por isso que, sabe, senão nós vamos ter um conflito aqui, em Mateus 6, versículos 9 e 10, ali diz, Pai nosso que está no céu, né? Vamos ler, vai. Mateus 6, 9 e 10, que é a famosa, né, oração, né, que Jesus nos ensinou a fazer, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha aqui na terra o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, no céu, onde Deus está, ele faz a sua vontade totalmente, sem impedimento nenhum. Então isso significa que Satanás e os seus anjos caídos não têm mais ação lá no céu onde Deus está, onde é o santo lugar, a habitação de Deus. Certo? Então, aí, isso confere com Isaías. Bom, eu vou levantar uma pergunta que talvez alguém possa perguntar. Peraí, Pedro. E foi isso mesmo. Acabaram de fazer a mesma pergunta, Pedro, lá em Jó. É essa a pergunta? Isso aí que eu ia falar. Aí fizeram assim, ó. Foi até a Thaline, ela perguntou, em Jó, como é que foi isso? Pedro, exatamente. Eu sabia que essa pergunta ia surgir, né? E Jó, dá uma olhada então, dá uma olhada em Jó. Jó capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, tá? Então, eu vou ler o outro versículo depois. Vamos primeiro falar assim. Aí no capítulo 2, versículo 1, fala a mesma coisa. Então aqui registra as duas apresentações de Satanás lá onde Deus reúne reúne os seus arcanjos, seus principais anjos, tá? Para uma assembleia. Então, é muito plausível que Deus, ele reúna, né, os seus anjos, seus principais anjos, né, num lugar. Esse lugar está, eu vou voltar aqui para Jó 1, tá? Nesse lugar está, vamos para Isaías 14, vamos para o lugar onde, quando Lúcifer caiu, né? Ó, Isaías 14, ali, dá uma lida aqui no versículo 13. Tu dizias em teu coração,
eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Então existe um monte onde Deus faz assembleia, Deus congrega os seus principais arcanjos, né? Ali nesse monte. Mas Satanás, olha, versículo 15, contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Então ele estava lá, ele habitava lá e ele tinha pleno acesso onde Deus estava, e nesse monte da congregação ele vivia lá, mas ele foi expulso de lá, tá? E você pode ver também em Ezequiel 28. Ezequiel 28. É isso, né? Ezequiel 28 aqui, isso. Os céus dos céus, né? Ezequiel 28, tá aqui, né? Ó, Ezequiel 28, ele dá uma olhada aqui, ó. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus. Monte Santo. Ele ficava ali no Monte Santo de Deus, antes da sua queda, antes da sua rebelião, antes de ser expulso de lá, no brilho das pedras andavas. Quer dizer, ele estava no monte sagrado de Deus, e provavelmente ali era o monte da congregação, onde Deus faz assembleia. Então, de quando em quando Deus, na sua esfera de domínio, ele faz essas reuniões. Sim. Eu acredito que Deus ele nunca mexeu um dedo diretamente contra Satanás, tá? Ele vai derrotar Satanás por meio de Jesus como criatura e por meio da igreja como criatura. Então, ele não vedou acesso a Satanás nessa reunião, nessa assembleia. Então, ele vai para lá, mas ele não faz a sua vontade, ele faz somente a vontade de Deus. Você pode perceber, voltando lá para Jó, vamos voltar para Jó 1. Você vê que ele não, a sua ação é extremamente limitada, extremamente restrita, né? Então, voltando lá para Jó 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Foi-lhe permitido isso. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Veja onde é a esfera da sua atuação. Dá uma olhada. De onde vens? Respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, a esfera de ação de Satanás é por aqui. Sim. Não é no monte da congregação, não é no Monte Santo de Deus. Ele é permitido participar dessa reunião, dessa assembleia, porque Deus é grande. Deus poderia ter vedado acesso a ele. Só que lá, Deus é quem manda. Né? Aqui na terra ele faz estrago, mas lá nesse lugar ele não faz nada além. Então capítulo 2, versículo 1, a mesma coisa, e versículo 2, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então é por aqui, as regiões celestes, onde atua Satanás e atuam os seus anjos caídos, os principados e potestades, que é objeto da nossa luta, que não é contra sangue e carne, está aqui, ó. Aqui, quando eu digo, aqui dessa esfera do nosso universo físico, mas em outra dimensão, a dimensão invisível, espiritual, né? Então isso tem que ficar claro, né? Eu acho que nunca alguém deixou tão claro para nós, né? Eu gostaria de deixar claro para os irmãos, né? Para a gente não fazer mais confusão daqui para frente. Então, lá no céu, Deus faz a vontade dele, ninguém, né? Ninguém pode, né, ir contra. Mas aqui na terra, ele se julga que Deus entregou para ele os reinos dessa terra. Então ele faz, né, a sua vontade, eu digo Satanás, faz a sua vontade aqui na terra. E é exatamente Deus nos colocou aqui para, né, ir contra tudo isso. Muito bem.
Então eu gastei tanto tempo nisso, André, sobre o céu, porque tinha que ficar claro. Eu acho que muita gente pensa que entende, mas não entende, ou não entende de tudo. Então é muito importante a gente saber, né, em que esfera nós estamos lutando. Nós estamos lutando nessa esfera, né, celestial. Sim. Né? Sim, é interessante, Pedro, que assim, essa nobreza de Deus, né, de não impedir que o inimigo dele vá para essa assembleia, porque lá ele tem que se submeter, e se fosse nós, talvez seja uma coisa muito contra-intuitiva, mas ser Deus é muito importante, né? Ele mostra que realmente, nessa postura, ele mostra que a batalha mesmo vai ser travada aqui nessa região celeste, com os homens, né? Com Cristo, com a gente, mas é uma grande demonstração de como Deus quer que essa batalha seja travada, né? Então aí você vê, André, no céu onde Deus está, não tem problema. Mas aqui nesse universo físico, na sua esfera invisível, na sua esfera espiritual, tem problema. Tem problema. Deus precisa, né, resolver essa pendência. Isso aqui é uma pendência. Mas, veja, Deus então, ele quis... daí, né, eu não vou ter tempo essa noite, porque o tempo já está correndo, não vou ter tempo de explicar tudo o que aconteceu na rebelião de Satanás, né, nesse intervalo entre Gênesis 1 e Gênesis 2, ali ocorreu muitos e muitos, talvez bilhões de anos, né? Porque, não sei... nós não sabemos a que ponto é exata essa afirmação dos físicos, cientistas, de que o nosso universo, né, tem mais de 14 bilhões de anos. Né? Nosso universo está 14,6, quase 15 bilhões de anos. Né? E o sistema solar, segundo os cientistas, tem entre 4... talvez 4,5 bilhões de anos. Então, houve um intervalo muito grande desde que Deus, então, criou esse universo, pôs o arcanjo Lúcifer para o governo, né? O governo do mundo, do universo de então. Aí deve ter acontecido, então, a rebelião muito tempo depois. Não acredito que foi imediatamente depois, foi muito tempo depois. E houve essa tendência que Deus precisa resolver. Por quê? Porque eu vou voltar para aquele ponto de conexão. Quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou Cristo como primogênito da criação. Em outras palavras, tudo foi criado a partir de Cristo. E tudo foi criado, o quê? Conectado a Cristo. Conectado em Deus por meio de Cristo. Então isso é inegável, porque tanto em Hebreus 1, tanto em Colossenses 1, né, a gente vê que Deus, também no próprio livro de Provérbios 8, Deus então fez esse universo, fez toda a criação, né, a partir de Cristo. Então, Cristo é o centro conector, o centro que originou todas as coisas. Então, quando Satanás se rebelou, ele levou a terça parte dos anjos a se desconectarem com Cristo. Então, houve essa pendência de desconexão e eles se conectaram no Satanás. Né? Então, houve esse problema, essa pendência, e na Terra, aí já existia a Terra quando houve essa rebelião, e na Terra, as criaturas pré-adâmicas seguiram Satanás na sua rebelião e também foram julgados por Deus aqui na Terra com as águas do juízo de Deus. Então, essas criaturas pré-adâmicas, tá, poderia se considerar como humanoides. Eles tinham, de alguma forma, tinham espírito, mas não criado pelo sopro de Deus, como nós. Eles tinham algum tipo de espírito, seus corpos morreram nas águas. Mas seus espíritos ficaram habitando dentro das águas. Por isso que o lugar de habitação deles é nas águas. Só que Deus resolveu recriar a terra, porque Deus tinha de fazer a sua vontade.
né? Reconectar toda a criação de novo, só que a reconexão vai ser em 2 níveis. Isso é importante, André, as pessoas entenderem. Eu estou falando de conexão a nível de criação, e Deus, na verdade, quer uma conexão superior a isso. Deus quer uma conexão a nível de sua vida e natureza. Pedro, isso essa conexão que você está falando, né, a nível de criação, foi quando Adão foi criado e ele então tinha aquela conexão com Deus. Mas ele precisava de uma segunda, né, participar da árvore da vida para ter essa participação também da natureza e da vida, né? É isso que é esses níveis, certo? Isso, mas antes de Adão, quando Deus criou os anjos, criou os céus e a terra, né? Deus já criou a criação conectada em Cristo, né? Lá já estava conectada em Cristo. Só que na rebelião de Satanás se desconectou uma parte. E essa parte ficou essa parte a ser resolvida, essa pendência a ser resolvida nessa esfera celestial, né? Que eu expliquei agora há pouco, tá? Aí Deus então resolve recriar, restaurar, eu diria, não é recriar, Deus resolve restaurar a terra para poder criar o homem, né? Então ele restaurou a terra em 6 dias. É muito interessante que na restauração, de novo, essa live, né, eu não tenho tempo de dizer, não sei, talvez fale um pouquinho mais detalhado no domingo. Mas assim, nessa recriação, restauração, diria-se, restauração da criação na terra, porque no céu tem problema. Sim, né? sim, Mas na terra, ele resolveu restaurar a criação. No primeiro dia houve a luz, no segundo dia houve o firmamento, no terceiro dia surgiu a porção seca. Aí Deus conseguiu respirar um pouco, por quê? Porque a porção seca, a terra seca é importante. É importante para Deus porque aí surgem os seres viventes para poder criar o homem. Surge a vida vegetal, vida animal, né? Para poder Deus criar o homem. Então, quando surgiu a porção seca, no terceiro dia, no final do terceiro dia, Deus viu aquilo e disse que era bom. Quando Deus disse que era bom, porque a criação aqui na terra estava conectada com Cristo. Porque Deus viu que era bom. No quarto dia, ele criou os luzeiros, né? E ele também disse que era bom. No quinto dia, ele também disse que era bom. E no sexto dia, quando ele acabou de criar o homem à sua imagem e semelhança, ele soprou nas narinas daquele boneco de barro, né? Um fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, pronto. Deus viu que era muito bom. No final do sexto dia, muito bom. Então, a nível de criação, essa criação na terra, não estou falando do céu, a criação na terra estava conectada com Cristo. Tá? Tudo estava conectado com Cristo. Aí, que faltava? Faltava o homem comer da árvore da vida para que pudesse receber a vida e a natureza de Deus. Amém. E passar a ser enchido por essa vida e natureza. Deus quer encher o homem. Quando eu falo homem coletivo. E hoje, entenda-se por igreja. Amém. Deus quer encher a sua igreja de sua vida e natureza. Então, esse é outro nível da conexão. Então, Deus conectou a criação quando restaurou a terra. E Deus queria que o homem comesse da árvore da vida. Para poder encher esse homem com vida e natureza, ele conectar o homem em outro nível. E esse outro nível, ele faria então do homem coletivo a sua plenitude. Aí, sim, Deus conseguiria, né, atingir o que ele queria. Mas Deus é muito rico. Se a história fosse tudo assim positiva, né, Deus não teria como mostrar toda a sua infinita sabedoria.
Então, o que aconteceu? O homem conectado, antes de comer da árvore da vida, Deus permitiu que a serpente entrasse no jardim e conversasse com a mulher. Não sei se você percebeu, André, que Deus não permite que esse mundo espiritual, onde está Satanás, os anjos caídos e também o anjo de Deus, fazer contato físico com o homem. Verdade, é verdade. Você percebeu? É verdade. Então, por isso que o homem não precisa temer assombrações, fantasmas, nada disso. Por quê? Porque Deus não permite esse contato de dois mundos, do mundo visível com o mundo invisível, tá? A não ser que você provoque, tá? Depois eu posso explicar isso. Então, a forma como Satanás tinha para conversar com a mulher era por meio de uma criatura física, por meio de uma serpente. Isso Deus permitiu. Sim. Isso é Deus quem permitiu. Se Deus não permitisse, Satanás jamais poderia entrar em contato com a mulher, certo? Com a Eva. Então, com isso, eu vou encurtar a história, então a mulher foi tocada e viu que era boa para ser alimento, né, e também o que como é que é, agradável à vista, bom para alimento e também era desejável para dar entendimento. Aí comeu e deu para o seu marido, também comeu. Aí o homem se desconectou de Deus, se desconectou sutilmente por causa do conhecimento do bem e do mal. É muito interessante que até hoje engana o homem. Se fosse o diabo vermelho, né, com um tridente, 2 chifres, cuspindo fogo, o homem ia fugir, ia correr dele. Mas não, ele vem em forma de conhecimento do bem e do mal. Ele vem transvestido, né, de conhecimento, né, do bem e do mal. Isso nos engana, a parte boa da nossa alma, principalmente, nos engana. Muito bem. Bom, o que eu queria dizer é que quando transgrediram contra a palavra de Deus, o homem se desconectou. Não pense você que quando o homem se desconectou, Deus não sentiu. É isso mesmo. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, Pedro. Porque eu imagino que Deus tenha sentido uma perda dessa, né? Porque ele tinha uma conexão. E quando isso aconteceu, assim, é uma pergunta minha, quando Deus veio perguntar onde Adão estava, ele já tinha percebido tudo, certo? Você lembra quando aquela mulher que sofria de hemorragia tocou no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, alguém me tocou. Sim. E os discípulos até acharam estranho, mas tanta gente estava apertando Jesus, tanta gente estava tocando, né? Então, era mais ou menos assim, sabe? Quando, numa situação normal, homem como o cabeça da criação na terra, estava conectado com Deus, e quando se desconectou, Deus sente. Deus sente alguma coisa saiu dele. Alguma coisa se desconectou dele. Então, na virada da noite, na viração do dia, Deus, ele todos os dias estava com o homem no jardim do Éden. Ele vinha com o homem, a sua presença, ele amava a presença do homem. O homem vivia na presença de Deus, mas naquele dia, na viração do dia, Deus então veio procurar Adão. Por que procurar? Porque se perdeu. Aquele ponto da circunferência que estava ligado ao centro por meio do raio, né? Deus sabia que estava conectado, mas um dia aquele ponto se desconectou, se deslocou, saiu do centro. Aí Deus sentiu. Então Deus veio procurar Adão. Onde estás, Adão? Onde tu estás? Então, essa é a maior, vamos dizer assim, maior tragédia para Deus. O homem se desconectar dele, né? Por isso que essa live eu coloquei como título, né, Adão, onde estás? E é interessante, né, eu já disse isso na outra live,
que é na viração do dia. Era o final de um capítulo. O capítulo em que a criação na terra, depois a restauração da criação na terra, estava conectada a Deus. Aquele dia foi o último dia que estava conectado, porque se desconectou. Aí virou a página, a outra página é a queda do homem, totalmente desconectado com Deus. Sim, sim. Bom, Pedro, e agora, né, ainda existe, mesmo o homem, né, agora, com toda a restauração do Senhor, com a redenção, o homem se conectando, a gente tem que buscar essa conexão com o Senhor, porque acho que Deus também sente prazer nessa nossa progresso em estar conectando todas as coisas com Ele, individualmente como igreja, mas também acho que tem uma tarefa que esse homem conectado precisa cumprir ainda, né, que está pendente, né? É por isso que Deus sabia que o homem estava sem saída, numa enrascada. Romanos 1 mostra esse desespero do homem pecador. O homem pecador não tem remissão de pecados, não tem perdão de pecados. E sem perdão de pecados, ninguém se aproxima de Deus. Deus é santo, né? Então, e ali fala, todos pecaram não porque cometeram pecado, mas eles pecaram porque nasceram com a natureza pecaminosa que herdou de Adão. Então não tem saída. O homem só tem uma saída que é morrendo, derramando o seu sangue para pagar pelos seus pecados. Mas se eu derramar meu sangue para pagar pelos meus pecados, também estou acabado, não tenho mais futuro. Então, graças a Deus que Deus enviou o seu Filho. Por isso que a morte de seu Filho, para realizar a redenção por nós, essa redenção eu estou vendo com outros olhos. A redenção não é só perdão de pecados. A redenção me reconecta com Deus. Amém. A redenção me dá paz com Deus, me reconcilia com Deus. A redenção me trouxe perdão dos meus pecados. E a redenção me reconecta com Deus no dia em que eu peço perdão por Senhor e confesso que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E confesso novamente que Cristo é o meu centro, isto é, Jesus é o Senhor. Eu não estou mais solto, não estou mais desconectado, eu estou conectado em Deus no dia em que eu criei em Jesus. Pela fé eu fui reconectado no meu espírito. Amém. Graças ao Senhor. Que reconexão, que visão dessa redenção do Senhor. Agora não tem mais é mais do que perdão dos pecados. Isso que é muito interessante, né, Pedro? Porque está ligado a esse plano, essa administração que está acontecendo lá de Efésios 1. Né? Então isso impacta em Deus fazer a sua vontade para ele se alegrar também, né? Aí, viu, André, aí que vem um processo, talvez assim na conferência internacional a gente entra um pouquinho mais nisso, aí a reconexão do nosso espírito, quando nós cremos em Jesus, quando nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, fomos regenerados do Espírito, o nosso espírito está conectado com Cristo, conectado em Deus. Né? Mas a gente tem que se lembrar que nós somos seres tripartidos. Nós temos o Espírito, agora está resolvido. A salvação do Espírito garante a nossa salvação eterna. Já nos livrou do fogo eterno. Mas Deus, Ele quer salvar também a minha alma. A minha alma é a parte mais complicada. Essa alma não estava acostumada a ter um Senhor, não estava acostumada a ter restrição de um governo, de um rei. A minha alma sempre esteve muito à vontade, fazendo a sua própria vontade, o que achava, né, melhor
ela fazia. Então a minha mente era solta, desconectada, minha emoção era solta, a minha vontade era solta. Então Deus está tendo todo esse trabalho para reconectar minha alma. Mas isso é por meio da vida da igreja. Amém, é por isso Deus nos colocou na vida da igreja para servir ao Senhor. Essa vai finalizar em reconexão total. Eu não terminei, mas o tempo já está correndo, né, André? Vamos precisar de mais uma live, né, Pedro? Precisa, quem sabe, né? Na quinta que vem, vamos ver. Tá? Então o Senhor quer nos reconectar totalmente, e não só isso, a redenção de Cristo não só nos reconectou, e Deus quer, através da redenção de Cristo, reconectar também toda a criação. Então a redenção de Cristo não foi só para o homem, não. A redenção de Cristo também foi para todas as coisas positivas. Amém. Porque as coisas negativas vão ser varridas do universo. Mas as coisas positivas vão ser reconectadas com Deus no nível da criação. Aí então, quando o homem for plenamente reconectado com Deus, não só espírito, a alma, e por fim o corpo. O que é o corpo? É a redenção do corpo. Esse corpo físico, Deus vai substituir por um corpo da glória. Pronto. Aí então nós plenamente fomos reconectados com Deus. Então com isso, Deus vai libertar toda a criação do cativeiro da corrupção. E a sua redenção serviu para fazer paz entre todas as coisas positivas da criação com Cristo, com Deus. E nós vamos ter Cristo como tudo em todos, e Deus será tudo em todos. Uau, uau. Sensacional. Muito bom. Então, André, uma live dessas na quinta-feira para encher a gente de esperança daquilo que o senhor está fazendo, por meio de trazer Cristo, né, como centro de todas as coisas de novo, por meio de nós, mas também impactando na criação também, né? Então convido todos, né, a quinta que vem, vamos fazer mais uma live para completar esse processo todo, né, para a gente entender um pouco melhor, tá bom? Amém. E eu preciso encerrar, porque senão ele acaba e não grava, né? Porque tá aí, né? Tá bom? Então, boa noite para todos, né, André? Até você domingo, também, né, na mensagem, né? Até sábado. É domingo, tá certo. Até domingo, tá? Amém. Jesus ao Senhor. Tchau. Amém. Tchau, Pedro. Amém. Um abraço. Tchau. Amém.